Vamos falar com Lourival Santana. Lourival, eu quero muito te ouvir sobre Israel e Netanyahu, mas eu posso abrir aqui um espaço para a gente comentar Vladimir Putin também? Claro. Porque muito me chamou a atenção do que a gente destacou hoje dessa longa entrevista, da qual o Daniel Rittner participou. Primeiro, as esquivadas que ele faz. Primeiro, quando ele é questionado sobre a participação, que é algo que nos interessa, no G20, ele traz uma negativa, diz que vai enviar um representante que não reconhece o pedido de prisão expedido, né, pelo Tribunal Internacional. E depois, quando a gente vê, em outras situações, ele também tratando dessa forma, né, de se distanciar um pouco das questões que, para a gente, pelo menos, acabam sendo muito relevantes. A exemplo também daquele acordo que está sendo costurado pelo Celso Amorim, né? Foi recentemente publicizado uma tentativa de paz, rejeitada, inclusive, pelo outro lado, a Ucrânia, pelo Zelensky. E aí ele fala, não, basicamente, eu não tenho nada a ver com isso, mas está muito bem, né? Vejam só como os países estão atuando com autonomia. O que você achou dessas respostas do Vladimir Putin, sobretudo sobre o que nos diz respeito? Ele não tem ido às cúpulas do G20 desde que invadiu a Ucrânia. Houve a cúpula de 22 na Indonésia e de 23 na Índia, e ele não foi por medo de ser retratado na mídia internacional e até mesmo na mídia russa como um pária internacional, que é o que ele é desde que invadiu a Ucrânia pela segunda vez. Ele ficaria isolado, os principais líderes do mundo se recusariam a se aproximar dele e ele ficaria diminuído internacionalmente. Ele está diminuído internacionalmente, mas isso ficaria mais visível ainda. Então, por isso, ele tem evitado as cúpulas do G20. Ele diz que haveria um acordo entre Rússia e Brasil para que ele pudesse vir, né? E teria que ver como que o Supremo Tribunal Federal agiria em relação a isso. Mas a verdade é que ele não quer ir às cúpulas do G20, já não ia antes mesmo da ordem do Tribunal Penal Internacional. Com relação à proposta da China e do Brasil, ele deu uma resposta que mantém uma aparência de legitimidade e de isenção da proposta. Ela não é nem legítima nem isenta, porque ela permite que a Rússia mantenha os territórios ocupados na Ucrânia. Ela prevê que a Ucrânia não tem o direito mais de se defender da ocupação e da invasão russas. Ela diz que teria que congelar o conflito, nenhum país poderia atacar o outro mais, sendo que a Ucrânia tem um direito legal internacional de autodefesa. A Ucrânia foi invadida pela Rússia sem nenhuma provocação. Então, por isso, é uma proposta espúria que não é aceita pela comunidade internacional, só sai realmente da cabeça dos países que apoiam a Rússia. É claro que se ele disser isso, enfraquece a proposta, então ele faz de conta que ele tem um distanciamento em relação à proposta. Mas a proposta, na verdade, foi pensada para legitimar a ocupação da Ucrânia pela Rússia. Que bom. Aí a gente conta com o Lourival Santana para fazer a interpretação da realidade, né? Do que, na verdade, ele disse e do que não pôde dizer, mas do que, na verdade, o que a gente precisa entender a partir dessa entrevista. E não fica muito claro quando ele responde dessa forma ao Daniel Rittner. Dito isso, Lourival, vamos olhar também para esse ataque recente. Eu quero entender se, claro, né, é um movimento ousado, acho que a gente pode dizer que sim, lançar um ataque à casa do Netanyahu, mas é reflexo do que a gente está vendo, eu imagino, da escalada da guerra, mas de que forma, né, isso pode tensionar ainda mais a situação em Israel. E quando o Netanyahu fala sobre um grave erro, né, e aí promete também algum tipo de retaliação, que tipo de resposta o Netanyahu pode dar? Bem, mais do que ele já está dando, não tem É. jeito, né? Porque ele já matou o Hassan Nasrallah, né? Que é o líder do Hezbollah. Então, um ataque ao primeiro-ministro seria o equivalente, né? Do ponto de vista do Hezbollah, atacar o líder de Israel. Mas, aparentemente, o casal nem estava nessa casa em Cesareia, né? E
e não se sabe sequer se o drone atingiu a casa de fato. Não há nenhuma possibilidade de o Hezbollah conseguir se vingar nesse nível, né, de Israel. O primeiro-ministro sempre estará muito bem protegido. Mas o Hezbollah, ele intensificou os ataques, disse que vai intensificar também os ataques com mísseis teleguiados, que são mísseis mais precisos, né? E segundo Israel, o Hezbollah disparou 180 projéteis entre foguetes e mísseis nas últimas 24 horas. Isso está mais ou menos ainda dentro da média de cada 24 horas do que o Hezbollah tem Uhum. feito, o que demonstra que Israel não conseguiu degradar o arsenal do Hezbollah e nem o comando, controle e comunicação do grupo a ponto de o grupo não conseguir mais atacar Israel. Pelo contrário, e houve também bombardeios israelenses, 10 bombardeios israelenses contra o Líbano, que deixaram 5 mortos. E do lado da faixa de Gaza, Israel atacou hospitais no norte da faixa de Gaza, matou 50 palestinos, incluindo crianças. Tudo isso demonstra, então, que o conflito está muito aceso, muito ativo, tanto no fronte da faixa de Gaza, quanto no Uhum. fronte do Líbano. A morte do Yahya Sinwar, o líder do Hamas, é, acendeu uma esperança por alguns minutos nos familiares dos cerca de Uhum. 100 reféns israelenses de que Israel pudesse parar essa guerra, fazer um acordo de cessar-fogo, né, declarar vitória. Mas essa não é a intenção de Netanyahu e nem dos dois ministros que acabam controlando o governo, que são o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e da Segurança Nacional, Tamar Ben-Gvir, que em seguida declararam, os três, o primeiro-ministro e esses ministros, que não haverá cessar-fogo, que Israel irá até o fim nessa guerra. Israel mesmo diz que dos 30 mil combatentes do Hamas, matou 15 mil. Então estaria ainda, digamos assim, tristemente, ainda no na metade dessa tarefa. Triste para os reféns, que estão nas mãos do Hamas, cerca de 30 mortos, mas cerca de 70 vivos ainda, que deve causar imensa angústia nas famílias, né? E, ao mesmo tempo, muito triste para os palestinos, dezenas dos quais morrem por dia, já são mais de 42 mil palestinos mortos, quase todos civis.